nosso encontro de filosofia, a galera do segundo ano. Um abraço para todos vocês. Vamos seguindo o nosso barco aqui, tá bom? E vamos lá. Galera, o que nós vamos falar hoje, tá? Então vocês podem marcar na apostila, no livro de vocês aí. Nós vamos falar sobre liberalismo. Beleza, galera? Nós já fizemos algumas ressalvas, né? Discutimos um pouco, falamos sobre liberalismo, mas vamos trazer agora nesse vídeo aqui algumas análises do nossa apostila, do nosso texto e o que podemos trazer sobre isso aí. Bom, primeiro foi uma doutrina de pensamento econômico, político e social, né? Que surgiu justamente que surgiu ali na Europa no século XVIII, né? Contra o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. Então, o liberalismo ele era contra a intervenção do Estado na economia. Nós vamos falar disso aí, tá? Talvez em um vídeo não, mas em dois, tá? E a partir daí ela foi lançada pelo filósofo John Locke, tá? Em sua obra Segundo Tratado de Governo Civil. Primeiro, ele negava a origem divina do poder, né? E defendia a ideia de que cada cidadão tinha um direito natural de liberdade, propriedade privada, residência, e ele era contra os governos tiranos, né? Vamos dizer assim, contra tudo aquilo que era governo de que fosse uma ditadura, né? Todo governo que fosse ditatorial, né? Ele era contra. Ele então dizia que não existia essa ideia de governo divino, né? Então, a ideia de que o rei ele é rei porque foi eleito por Deus, ele discutia isso. Ele dizia que o rei é rei porque o pai dele era rei, é questão de herança, né? Mas dizer que é vontade divina, é vontade de Deus, e os mais pobres têm que viver na miséria, e o rei tem que comer às custas do povo, isso ele não era a favor. E a partir daí, as ideias do liberalismo, elas ganham força porque as ideias do liberalismo é separar muitos aspectos que estão na sociedade, separar esses aspectos do Estado. Então, o Estado ele tem que estar separado da religião e o Estado tem que estar separado de muitos aspectos, que nós vamos falar aqui agora, que principalmente é o lado econômico. Para uma sociedade se desenvolver, o Estado tem que separar do lado econômico. Bom, você vai falar, então o Estado ele não tem que estar atento à economia do país? Sim, ele tem que estar atento à economia do país. Mas a intervenção violenta que o Estado fazia naquele momento, era o que estava realmente, o que não estava agradando a sociedade como um todo, tá? Então, a partir daí, ele tinha a ideia de que o absolutismo ele tinha que ser substituído pelo chamado contrato social. Nós já falamos disso, né? Contrato social era justamente aquele contrato que eu e você temos com o governo. Então, o povo elege seus representantes e esses representantes têm que defender os interesses da população. Então, quer dizer, é através do voto. Então, quando um político ganha as eleições, é como se ele assinasse um contrato com a população. Então, a partir de agora, ele tem justamente que defender os interesses da população, tá? A partir daí. Então, é uma base de relacionamento entre a sociedade e os eleitos. Tudo isso dentro de um conjunto de leis, que as leis elas têm que existir, e uma Constituição. Então, ele defende também a Constituição. Ele defende que haja uma Constituição para defender os interesses e o anseio desta grande população. Sem uma Constituição e sem leis para a população, essa população ela fica largada e jogada, né? Então, a legislação ela tem que alterar, né? Ela tem que mudar, ou quando não há leis, porque naquele momento não haviam tantas leis assim, ou quando não há leis, as leis elas têm que ser escritas.
elas têm que ser criadas, elas têm que ser pensadas, elas têm que ser colocadas nesse exato momento para defender os anseios da sociedade através do chamado contrato social. Enquanto Luke, de outro lado, estava justamente analisando esses fatores, que eram os fatores importantíssimos, e reforçando as ideias do liberalismo, do outro lado, um economista, tá, chamado Adam Smith, que é considerado o pai da economia, é considerado o pai da economia moderna. Adam Smith ele surge com uma teoria bem diferente. A teoria de Adam Smith é que o Estado, em maneira alguma, ele deveria justamente intervir na economia. O Estado ele não pode intervir na economia de forma alguma. A economia ela tem que ser livre. Então, quer dizer, em sua obra, A Riqueza das Nações, ele mostrava a divisão do trabalho como um elemento essencial para o crescimento da produção e do mercado. Então ele falava do trabalho, ele falava que as pessoas tinham que trabalhar, então o mercado de trabalho ele tinha que crescer e a produção dentro desse mercado ele também tinha que crescer. Porque para Adam Smith, a economia ela só poderia alcançar resultados positivos e até o Estado poderia se beneficiar com a economia, porque o Estado ele cobra os seus impostos e ele poderia cobrar os impostos dentro dessas empresas. A partir desse livro, A Riqueza das Nações, ele vai falar da divisão do trabalho, tá? Lógico, vai comum. Aí se você colocar ali Karl Marx e colocar as ideias de Adam Smith, é óbvio que para o capitalismo moderno, todas elas existem de uma maneira muito satisfatória. E você vai falar assim, Leandro, o que Adam Smith tem a ver com a minha vida? Muita coisa, meu filho. Primeiro, pela lei natural da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura é aquilo que eu e você vive todos os dias da nossa vida. Quando você vai comprar um celular, quando você vai no mercado, né? Quando o leite está caro, quando o leite está barato, quando o tomate aumenta, quando o tomate não está, o preço de um produto eletrônico por outro. A lei da oferta e da procura ela existe, né? Quando os produtos começam a crescer no mercado e justamente começam a encarecer, existe uma razão por que os produtos ficam caros, né? Adam Smith ele fala disso. Por que os produtos ficam caros? Existe uma razão, né? Existe muita gente buscando aquele produto e aquele produto ele não dá para todo mundo. Então você tem que encarecer o produto, né? O produto ele tem que ficar de difícil acesso para ele, tá? A partir daí. E ele também defende a livre concorrência. O que é livre concorrência? As pessoas têm que ser livres, né, para colocar os seus produtos na rua e colocar pelo preço que querem. Então, se o cara ali do outro lado está vendendo justamente a banana a R$ 4, o outro pode vender a R$ 3,50. É a lei da oferta e a lei da procura, né? Você que é o consumidor, você vai buscar o quê? Você vai buscar o melhor lugar. Que lugar é esse? Você vai buscar o lugar mais em conta para você. Tá ok? Então, quer dizer, as teorias de Adam Smith estão muito presentes e marcantes na nossa vida e a gente nem sente, a gente nem percebe isso, né? Por isso que ele é considerado o pai da economia, por dar justamente uma visão para esse capitalismo que nós temos hoje. Outro ponto também que faz parte muito da nossa vida é um outro pensamento dele aí que alimenta muitas grandes empresas hoje no mundo inteiro. É qual? Primeiro que aumentando a qualidade do produto, tá? E baixando ao máximo os custos da produção. Então vamos lá. Você aumenta a qualidade do produto, você vende um produto de qualidade, mas você tem que baixar ao máximo os custos da produção, né? Isso aí é importantíssimo. Então você tem que cortar as despesas. Então cada empresa vai realmente fazer aquilo de acordo com a sua necessidade. Então, cada empresa vai pensar como ela vai dar um produto de qualidade e como ela vai baixar os custos da produção. É óbvio que se você parar para pensar, o trabalhador normal é o que mais sai prejudicado por isso, tá? Na questão da produção aí, o trabalhador normal é o que mais se prejudica aí, tá? Bom, então, a partir daí, vamos dar continuidade, tá? Nós temos um outro ponto, tá?
Enquanto do outro lado, o Adam Smith, né, ele fortalece a burguesia, fortalece os grandes empresários, né, justamente pensando de como melhorar as condições de trabalho, tá? E de como oferecer produtos de qualidade, e o capitalismo se fortalece através dessas ideias, né? Através dos pensamentos de Karl Marx, da mais-valia, as ideias de Adam Smith, a questão da produção. As ideias do liberalismo, elas continuam ganhando força na sociedade de uma maneira bem forte aí. Então, muitos pensamentos, né, sobre o que é o Estado, como o Estado deveria existir, para que existe, quais são os direitos sociais, eles começam a ganhar campo e discussão social. Então nós temos a defesa da propriedade privada, né? Então, assim, a partir de agora, quem tem a sua casa, quem tem sua residência, ele tem que ser protegido por lei. Tanto é que a Constituição de 1988, que nós temos hoje, e tanto a Constituição norte-americana, ela assegura esse direito da defesa da propriedade privada. Isso significa que ninguém pode entrar na sua casa, né, a não ser que tenha uma ordem judicial para poder entrar. Nem o presidente do país, nem o presidente pode entrar na sua casa se você não autorizar. Então, qualquer chefe de delegação ou de Estado ou representante do Estado, ele não pode entrar na sua casa. A sua casa ela é protegida por uma lei federal, tá ok? A casa é sua, acabou, e você deixa entrar na sua casa quem você quiser, né? Então, essa é a grande análise aqui, tá? Então, a defesa da propriedade privada, a liberdade econômica, né? O livre mercado, né? As pessoas a partir de agora têm direito justamente de colocar seus produtos no mercado e justamente vender seus produtos por um preço que seja interessante para si. Então você vai ver a Samsung, a LG, você vai ver a Apple, você vai ver várias empresas de telefonia celular tendo seus inventos, criando seus produtos, seja de qualidade ou não, colocando no mercado e colocando os seus preços. Eu, Leandro, vou escolher qual é o celular melhor para mim, de acordo, primeiro, com a minha situação financeira, com a minha renda financeira, aquilo que eu posso comprar, e também um aparelho eletrônico que possa atender às minhas necessidades. Isso existe, né, meus filhos, porque as empresas elas têm liberdade econômica de poderem escolher isso, de fazerem isso, né? A partir daí, os estados eles só cobram seus impostos, né? Esse é o dever do Estado, cobrar seus impostos, mas o Estado ele tem participação mínima nesses assuntos do governo, tá? Ele tem participação mínima. Então, o Estado ele participa em assuntos do governo baseado a lado econômico, ele não pode falar nada, né? O Estado só pode intervir na economia em momento de crise. Fora disso, o Estado ele não pode dizer quanto que eu tenho que vender um aparelho eletrônico. Ele não pode taxar o preço dos produtos, tá? Isso não existe. Na realidade, o preço dos produtos eles acabam sendo taxados por causa dos impostos. De acordo com os impostos que o governo cobra daquela empresa, aquela empresa ela passa aquele valor para o consumidor. Só isso, né? A partir daí, fora disso, não existe nenhuma intervenção do Estado naquilo que você vai vender ou não. A igualdade perante a lei, que entra na nossa Constituição, né? Todos são iguais perante a lei, né? A lei ela tem que ser para todas, né? Todo mundo tem que respeitar a lei. Sabemos que no Brasil isso é piada, isso não existe, mas vamos fingir que existe. Então todos são iguais perante a lei. Esse é o princípio básico do liberalismo. Então você tem a defesa da sua propriedade e você tem a legislação para te defender como um interesse ali, né? Esse é o Estado de Direito. O Estado de Direito é assegurar a você direitos políticos e direitos sociais. E este é o primeira análise. E aí, a partir disso tudo, né, nós vamos fazer o seguinte. A filosofia ela fazia agora uma grande crítica, tá, ao período medieval. Isso daí é até uma questão de prova que cai na prova do terceiro bimestre de vocês. Primeiro que a filosofia moderna ela critica, né, a filosofia moderna ela critica muito a fase da Idade Média. Por quê?
O período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela levou justamente às guerras, tá? Ela levou justamente às epidemias, às mutilações, às brigas religiosas, aos massacres, às grandes mutilações, a formação das cruzadas para defender interesses particulares, não eram interesses religiosos de recuperar Jerusalém e a Terra Santa. Então, a partir daí, nós temos justamente que a filosofia moderna, ela quando olha para a Idade Média, ela percebe a violência causada por essa sociedade, que era uma sociedade totalmente violenta e ainda é violenta, né? Uma sociedade que a partir daí ela existe através de utilizar o quê? Utilizar o ódio, a violência a seu favor, a barbaridade. Então essa é a primeira análise. Nós temos que desconstruir tudo aquilo que era violento e tentar, através de um novo olhar filosófico, reconstruir esta sociedade que foi construída através da violência, empregada por ideologias ou religiosas ou de grupos ou pequenos grupos sociais que incentivavam esta grande violência, acreditando que ela era a única forma de estabelecer a paz e a organização social. Entenderam, galera? E eu fico por aqui. Esse foi nosso encontro de hoje. Na próxima videoaula a gente se encontra, tá bom, galera? Um beijo, um abraço para todos vocês e na próxima estaremos juntos aí, tá bom, galera? Um beijo e até a próxima.